Fala rapaziada, como é que vocês estão? De boa ou não? E aí, hoje eu vou gravar um vídeo bem diferente do que eu sou acostumado a gravar, mas eu espero que fique bom, espero que vocês gostem do vídeo. Esse vídeo, ele deu muito além de trabalho para mim fazer eles, então eu espero de verdade que vocês gostem, espero que eu compartilhem, curtam e bora lá. Então eu resolvi fazer a saga de um jogo que eu gosto de verdade, um jogo que eu considero o melhor jogo de tiro, essa é a minha opinião. Bom, e nada mais nada menos que estamos falando de Battlefield, que significa campo de batalha. Em 2002 foi lançado o primeiro Battlefield 1942. Muita gente dizia que ele era só online, porque a campanha dele foi muito fraca, muita gente criticou demais. É claro que aqueles fãs de Battlefield falavam, mas o que importa pra mim é online. Mas cada um com sua opinião. Eu ainda acho que não é desculpa, eu achei que a campanha também é muito fraca, mas fazer o que? Pra época, aquele jogo foi bom porque o COD ele sempre foi de ter muitos inimigos na tela, que fazia você se colocar em uma guerra de verdade. O Battlefield, ele é um pouco diferente. Ele tem muitos veículos, ele tem mais veículos do que o COD. Isso ajuda muito. E também uma coisa que o Battlefield ganhou, e ganhou legal do COD, foi que a facilidade de manusear esses veículos era impressionante para a época. Poucos jogos tinham essa facilidade. Bom, o jogo ele foi muito criticado e uma coisa que pessoalmente para mim é criticado em todos os Battlefield. Eu pessoalmente acho os boot do Battlefield uma bosta. Sem querer ofender, mas tipo, mano, até hoje em Battlefield 4 é a pior coisa do mundo. Os boot inimigo, eles sim, tão mais inteligentes e eles oferecem um desafio para você poder jogar aquele jogo e terminar o jogo. Isso é legal. Porém, os seus amigos, como você pode me ver em Battlefield 4, é a pior coisa do mundo. Isso irrita de verdade, dá uma agonia na alma, de verdade. O jogo foi desenvolvido pela Digital Solutions e publicado pela famosa EA Games, que até hoje é publicado por ela. O Battlefield 1942 ele é baseado na Segunda Guerra Mundial, como você pode ver o ano do jogo, né, 1942, o time do eixo e os aliados. Para quem não sabe, o eixo é Alemanha, Itália e Japão, e os aliados são Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido. Esse jogo ele tirou uma nota 9, e muita gente falou que ele podia ter tirado a nota 10, mas não tirou por causa da campanha. Bom, o jogo ele tem 10 mapas e basicamente o objetivo dele é você capturar áreas. Em 2004 saiu Battlefield Vietnã. O Vietnã ele continua com a mesma campanha fraca. Isso ficou um bom tempo nos Battlefield, a campanha muito baixa, mas ele ainda assim ele teve algumas inovações, como por exemplo, o rádio tocava umas músicas da época, que era uma coisa bem legal. Uma inovação foi que cada país tinha um armamento diferente. Por exemplo, os Estados Unidos, eles tinham aviões, tinham tanques. E os Vietnãs, os Vietcongs, não sei muito bem como é que fala, mas eles tinham, por exemplo, anti-tanques. Tinham umas armas diferentes. Isso é uma coisa bem legal e uma jogada bem legal que o Battlefield fez. Só que tinha um problema. Esse servidor, o servidor dele online era muito bagunçado. Muita gente criticou de verdade, falando que tinha muito bugs, muito bagunçada. E essa foi a maior crítica do jogo. Em 2005 saiu Battlefield 2. Ele já era um jogo baseado no século XX. Ele já melhorou bastante o gráfico, melhorou a jogabilidade. Bom, a história foi: os Estados Unidos e a União Europeia estavam juntas, a Rússia queria assinar um acordo de paz e a China recusou. Bom, isso daí é tipo uma desculpa só pra ter alguma coisa pra que você jogar, sabe? Tipo, vou matar o cara porque ele tá fazendo aquilo. Só pra isso também, porque não tem algum motivo. O jogo teve uma coisa que Battlefield tem muito disso até hoje, e é uma coisa que eu pessoalmente não gosto, acho que ninguém gosta, é daquelas famosas DLC. Cara, é a pior coisa do mundo, de verdade. Porque aí você tem que ficar comprando DLC daquilo, enfim, eu já não compro nada porque eu sou pobre. Esse jogo foi lançado 3 DLCs diferentes. Teve uma outra que não é muito bem uma DLC. Não é uma DLC, que foi a versão que saiu para Xbox e para o PlayStation.
Aí não é uma DLC, é mais um jogo mesmo. As notas do Battlefield 2 foram 8,4. Em 2006 saiu Battlefield 2142. Esse jogo de vez acabou a campanha, não tinha mesmo campanha nenhuma. Agora o mundo vive o resultado do aquecimento global. Os humanos lutam pelos recursos naturais, nações estão se unindo formando duas superpotências, a União Europeia e a Pan-Asian Coalition, não sei muito bem falar. O que seria os russos e os asiáticos. Esse Battlefield 2142, ele teve uma nota baixa, muito baixa. Foi que teve a menor nota, se não me engano. E o motivo disso não é nem porque tu ficou sem a campanha. Também, isso influenciou muito. Mas não foi esse o principal motivo. O principal motivo de verdade foi porque todos os Battlefield lançavam alguma coisa nova. Todos eles tinham alguma inovação. Mas esse daqui não. É claro que tinham armas, tinham robôs, tinham umas coisas diferenciadas. Aliás, que eu tenho que falar que vocês não devem imaginar que seja tipo Star Wars, Homem de Ferro, saindo voando. Não era bem isso daí. Era mais para colocar umas armas diferentes, um tipo de roupa diferente. Mas não era nada de lá aquelas coisas de nossa, tão futurístico assim. Eles não viajaram tanto assim na maionese. E pela primeira vez, o Battlefield não era tudo liberado. Você tinha que ir liberando os equipamentos gradativamente do decorrer das partidas. Em 2008, saiu Battlefield Bad Company 1. Esse jogo foi a primeira vez que o Battlefield ouviu os seus críticos. Eles falaram, não, vamos colocar uma campanha, porque o jogo não roda só online. Sim, tipo, depois você acaba a campanha, você vai jogar online, você fica só no online. Porém, é legal você ter uma história atrás de tudo aquilo. Dessa vez, a história seguia o seguinte: existia um esquadrão de 4 pessoas. Bom, a história é que o esquadrão, vamos dizer assim, eram os peões que eles iam na frente e depois vinha o pessoal. Resultado, eles eram os descartáveis, vamos dizer assim. Os personagens são Preston Mallow, que seria o protagonista que a gente joga. Eu não sei muito bem falar o nome deles, espero que esteja falando certo. Terence, que é o soldado mais inteligente, porém ele é o mais irritado, mais estressado de todo o grupo. George Gordon, que seria o engraçado do grupo, e o sargento Samuel, que é o líder. Bom, você pode ver que agora temos personagens, temos uma história atrás de cada personagem, temos um motivo dele estar ali, não é simplesmente tô ali, vou matar, vou morrer, pronto, acabou. Eles têm um motivo. Bad Company, a história é que os caras perseguem, eles meio que esbarram o corpo de um mercenário e eles depois eles vão em busca de ouro do outro quartel lá. Eles são meio que impedidos de ir, mas um soldado acaba indo atrás, eles têm que pedir e vira uma bagunça o negócio. Em 2009 foi lançado um Battlefield Heroes. Ele era totalmente diferente. Ele era um jogo cardinalizado, era engraçado. Ele até mesmo era em terceira pessoa, que era bem diferente de todos os Battlefield que eram em primeira pessoa. Aliás, aí até hoje são em primeira pessoa. Ele não tem muito o que dizer, ele era um jogo gratuito, apenas online. Você tinha que comprar com dinheiro verdadeiro para você conseguir uns equipamentos melhores, aquelas coisas. No mesmo ano, em 2009, Battlefield 1943. Tipo, acho que os caras queriam fazer o 42, versão 2. Só que aí, pra não ficar zoado o nome, eles colocou um ano na frente. Bom, espero que seja essa desculpa, né? O jogo, como vocês sabem, baseado na Segunda Guerra Mundial. Ele era bem barato. O foco dele principal era o multiplayer, não era campanha. Então, esquece a campanha. Mas ainda assim ele teve uma boa nota, ele teve entre 8 e 9 a sua nota. Para a época ele tinha um gráfico muito bom. Em 2010 foi lançado Bad Company 2. Esse jogo tinha que ter sido lançado, a segunda parte foi lançada. Bom, a história era que você tinha que recuperar uma arma secreta da Rússia. Só que na verdade depois eles viram que era só um teste e a história vai se desenrolar. Os gráficos desse jogo melhoraram muito. A destruição do cenário melhorou também gigantesca. E também teve a variedade. Teve missões que você ia na chuva, missões que você ia à noite, de dia. Isso foi uma coisa também muito legal. Foi lançado também Battlefield Play for Fire.
Eu não sei se falei certo. Foi mal. Meu inglês é... Bom, ela usou uma experiência dos desenvolvidos passados, uma versão, vamos dizer assim, do Heroes, do Battlefield Hero, só que mais séria, muito mais legal. Ela era gratuita também para você jogar, você também podia comprar com dinheiro verdadeiro, equipamentos melhores e tudo mais, você já sabe disso. O jogo conta com personalização de personagens, onde além de escolher uma classe específica na aparência de seu avatar, o cenário do Battlefield era no Oriente Médio, com fases que favorecem diversos tipos de combate. São aceitos até 32 jogadores divididos nos grupos dos Estados Unidos e da Rússia. O jogador pode comprar também com dinheiro verdadeiro para melhorar seus itens e equipamentos ou comprar outros equipamentos. Em 2011 foi lançado Battlefield 3. Aqui a história muda totalmente. Dessa vez o jogo ficou muito mais da hora. O enredo do jogo é o seguinte, a história. Blackbird está sendo... acho que é esse o nome dele, se eu não me engano. Espero que seja esse. E espero que eu esteja pronunciando certo. Ele está sendo interrogado por dois agentes da CIA. Ele está tentando provar que Nova York ia ser atacada pela China. Aí, tipo assim, você não joga só com um personagem, você joga com vários personagens contando a história de onde eles estavam, o que estavam fazendo. Era basicamente isso a história. Só que a história, ela leva a um nível bem mais realista. Agora eles levam para um nível muito mais realista. Por exemplo, Call of Duty. Call of Duty, se alguém morrer da sua equipe, já era, acabou. Tem que acabar o jogo e reiniciar. Basicamente é isso. Aqui não. Aqui se alguém morre, a vida continua. A missão continua e os soldados são substituíveis. Só vai reiniciar mesmo quando você morrer, sabe? Então ele leva para um nível bem mais realista. O nível do detalhe é um gráfico assim bom para hoje, mas para a época era incrível. O nível do detalhe da ambientação tava incrível. Ele só tinha um problema. O motor gráfico desse jogo ele funcionava perfeito no computador. Nos videogames não era tão bom, mas era bom. Não que seja a pior coisa do mundo, mas não era igual um computador. É claro que o computador tem um gráfico melhor. Você colocar um computador de 30 mil, você vai rodar com um gráfico bem melhor. Mas eu falo assim, se você colocar no mesmo nível que o console. O pessoal deu uma pequena reclamada que esse jogo, os, os inimigos, eles sentem a sua presença, vamos dizer assim. Porque você pode estar numa fumaça, pode estar em tudo isso, que você pode estar escondido de longe, de noite, com fumaça na sua frente. E você tá andando de boa, sem chamar atenção, os caras vê. Os caras tá longe, mas os caras vê onde é que você tá. Isso é uma coisa que irritou bastante gente. Eu também falo muito que comparado com o COD, esse jogo é um simulador, porque como eu disse, ele tenta levar um nível realista. A movimentação dos personagens são muito boa. COD ele é mais um arcade e o Battlefield é mais um simulador. Porque realmente, o Battlefield ele é mais pesado, ele é mais difícil. Eu falo isso porque eu já joguei COD e já joguei também Battlefield. O cenário ele era para ser mais destrutível, mas não foi tanto assim. Teve bastante coisa que, tipo algumas portas, coisa assim, não tava destruindo, sabe? Em 2013 foi lançado Battlefield 4. O enredo do jogo é o seguinte: a gente se passa em 2020. Nosso personagem é o Hacker, ou Daniel Hacker. Dá pra ver que eu participei do jogo nessa história aí. Nesse esquadrão tem o William Dunn. E o segundo no comando, Kimball Gray. Aí é o seguinte: a Rússia e os Estados Unidos nessa história estão meio que brigando. E só que tipo assim, não tava travando a guerra ainda. Aí a China fez uns baratos loucos lá pra começar assim uma guerra. Aí no caso, a China meio que empurra essa guerra e fala que se a Rússia ganhar, eles vão se aliar para destruir os Estados Unidos. Então, basicamente, o jogo vai ser você impedir que isso aconteça, entendeu? Dessa vez, o Battlefield 4, ele saiu melhor ainda o gráfico quando o pessoal falava assim, não dá para melhorar. Eles melhorou, os gráficos são incríveis, sem contar que esse jogo saiu 100% dublado. Foi uma coisa que eu pessoalmente gostei muito, mas muito mesmo. A melhor coisa de todas eu acho que é você jogar um jogo totalmente português, porque você entende a história, você entende
o que, que o cara quer dizer, você entende tudo. Então, bem mais legal. E sim, sobre a destruição da ambientação. No modo campanha, não é tão destrutivo assim, as coisas não destrói tanto, mas destrói. Porém, no multiplayer, tudo destrói. Porque Battlefield, ele nunca foi de ter uma campanha muito boa, desde o começo, como eu já disse. Mas sim, eles fizeram uma campanha boa, só que não é o foco do jogo. Nunca foi o foco do jogo ter uma campanha. Ele estava ali mais para agradar o pessoal e creio que seja isso mesmo. Mas o modo multiplayer, mano do céu, ficou incrível, sem nada o que reclamar. Olha só esse vídeo. Levolution is the next step in player choice and how you affect the world and the world affects you back. It can be anything, like creating all new paths to get the upper hand in a fight. Raise bollards to stop vehicles. Fortify your position by activating the shutter gate. Or how about trapping your enemy with one of your hand grenades? Metal detectors will give you position away. And car alarms can really screw up your knife gun. Disorient your enemies by using the environment to gain a tactical advantage. Then there's the ambient changes that will drastically alter the look and feel of the map during the course of the battle. Finally, you can trigger massive game-changing events. You can flood an entire city, changing the tide of the battle. Levolution is a game changer. It's a big focus for us as we take the dynamics of Battlefield to a whole new level. Mano, vocês viram como que eles como que eles mexeram nos detalhes, prédio caindo, tudo, os caras investiu pesado mesmo. Isso é uma coisa que foi um ponto muito positivo pro Battlefield. Sem contar que aquele prédio que cai, toda vez eu sou um dos que tenta derrubar. Porque para derrubar ele você tem que quebrar, acho que 4 pilares, se eu não me engano. Quatro ou 6, mas eu acho que é só 4. Todo mundo lança míssil lá, lança bomba e aquilo lá cai rapidão. E é muito da hora, principalmente antes de cair, quando você tá lá dentro, lá em cima, é muito legal. Só que você tem que sair a tempo, senão você morre no meio dos destroços. Sabe, Battlefield ele eleva um nível, tipo, muito incrível do jogo. E eu acho, se eu não me engano, acho que é um dos únicos jogos que faz isso. É incrível os detalhes que eles fazem. Eles querem colocar você em uma guerra de verdade, sabe? É muito legal. Em Battlefield 4 também tem 3 finais alternativos. Só que não é grande coisa, porque você faz essa diferença no último minuto. Então não vai ser lá aquela diferença. Você não vai ter que carregar desde o começo do jogo, ter que fazer um negócio certinho ou errado. É no final do jogo que você vai mudar tudo. Em 2015 foi lançado Battlefield Hardline. Esse jogo teve uma história boa e eu gostei. Eu terminei de jogar todo o jogo e simplesmente a história é incrível. Ele mudou bastante, porque dessa vez eles trocaram de exército, tipo Estados Unidos e Rússia, e China, Japão e o que seja, por polícia e ladrão.
Foi uma história que eu achei uma história bem legal. Eu, eu gostei de jogar assim essa história. Só que, tipo, o protagonista devia ser mais, vamos dizer assim, mais durão, mais sangue no olho. Mas ele não é muito assim, não. Ele é mais de boa, é calmo. Por mais que ferram com ele, né? Bom, basicamente assim, eles estão indo atrás de uma nova droga que tem nas ruas. E aí tem um monte de corrupção como policial. É uma história bem legal, sim. E esses jogos são formados tipo em uma série, tipo episódios. Quando você sai de um episódio, ele fala no próximo episódio de Hardline, aí mostra acontecendo alguma coisa. E quando você volta, aparece nos episódios anteriores de Hardline e papapá. Sabe, foi assim, bem legal. Só que uma coisa que foi péssima para esse jogo, o gráfico foi inferior. Battlefield 4 tinha um gráfico, tinha um motor gráfico melhor, tipo, pessoalmente foi melhor do que Battlefield Hardline. Também outro detalhe que vocês têm que lembrar é que como é polícia e ladrão, não existe tanques, aqueles que lançam aquelas bombas enormes. Existe tanques que você carrega o pessoal no multiplayer, mas não aqueles que você lança uma bomba, se eu não me engano. Mas se eu tiver errando, foi mal. Em 2016 foi lançado Battlefield 1. Esse sim foi um jogo incrível, com uma história incrível. E antes de começar, vamos falar um pouco de história para vocês entenderem bem. A Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, melhor dizendo, o mundo vivia a Bela Paz. Era Bela Paz ou Bela Época, alguma coisa assim. E por mais que não acontecia guerra, os países já se estranhavam ali, porque uma guerra não surge do dia para noite. Ela vai, ela vai crescendo aos poucos até que uma hora estoura e começa a guerra. E na Europa, quando estourou essa guerra, os países queriam crescer e queriam mais território. Então os outros países não queriam que invadisse, aí papapá, papá, enfim. É assim basicamente. Bom, a Europa foi. Na Primeira Guerra Mundial, a Europa foi dividida em duas partes. Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro. Essa era a Tríplice Aliança que formaram. E a Rússia e a França e a Inglaterra formavam a Tríplice Entente. Os Estados Unidos só entrou em 1917, que ele ficou do lado da Entente por questões financeiras e tudo mais. E essa entrada dos Estados Unidos, assim, foi muito boa para a guerra, porque fez com que a vitória viesse. E aí foi que os Estados Unidos ficou o país mais rico do mundo, e aí eles começaram a querer ser os melhores, e papapá. Tá, o enredo do jogo, ele tem 5 histórias diferentes. E essas histórias, elas não são tipo, é um personagem só com seus amigos que vamos devastar toda a Alemanha e vamos ganhar, vamos matar Hitler e pronto. Não. Essas histórias são baseadas em histórias reais, então elas não têm, assim, o soldado pá, o melhor. Claro que fez uma boa guerra aqui, né, vamos dizer assim. Mas não tem aquilo lá de tipo um personagem só vai acabar com tudo. Aqui as histórias elas são muito realistas. Essas histórias são bem diferentes uma da outra. Uma não tem relação em nada com a outra, é uma coisa que você tem que entender. Porém, você tem que entender que essa guerra foi real, aconteceu de verdade e 10 milhões de pessoas, acho que até mais do que isso, se eu não me engano, foram mortos. E isso é verdade, não foi um enredo que eles escreveram à toa. E Battlefield 1, ele faz esse tema, mostrando como que a guerra é. Porque a guerra na realidade é uma droga. Todo mundo acha que é divertido e tudo mais. Só que na verdade a guerra é uma droga e sempre vai ser uma droga. Porque pessoas morrem, você vai perder ente querido, você perde tudo. Simplesmente a guerra é uma droga. E teve muitas pessoas que criticaram porque eles colocaram essa realidade no jogo. Por exemplo, esse capítulo que eu escolhi para jogar, que foi o que eu mais gostei pelo menos, ele é de um irmão gêmeo, são de dois irmãos gêmeos, e um tá buscando pelo outro. Então, é, é um negócio assim que deixa você com tensão se você se colocar no jogo.
Só que as pessoas criticam porque fala que jogar game você tem que jogar dando risada e não sei o que lá. Esse jogo tem sim momentos que você vai dar risada e tem momentos que você vai se emocionar. Igual, como o cara é gamer, ele acha que ele é o pam 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 e não tem que chorar, tem que ser macho, não sei o que lá e toda essa frescura aí. Ele vai começar a dar risada quando vê um cara chorando, abraçando um ente querido, sabe? Então tem essas frescuras do pessoal que eu acho bem idiota, tá ligado? Porque aqui ele retrata uma história, às vezes as histórias bem reais, e eu achei isso bem legal. O gráfico do jogo é incrível, mas incrível. Eu acho que eles corrigiram a super cagada que eles fizeram no Hardline, que pra mim aquilo lá foi cagado. E aqui eles corrigiram bem, a trilha sonora é ótima, tudo é ótimo. E aliás, tem uma história, como todas as histórias são narradas pelos soldados, tem uma história de um americano que ele dirigiu um avião e é muito duvidoso se ele falou a verdade ou não. No final mesmo ele faz tipo um sarcasmo lá, falando se era verdade ou mentira, porque ele era um cara que desde o começo tinha um caráter de mentiroso, ele roubou um avião, pra falar a verdade, e era esse o caráter dele, todo, e aí até eu fiquei na dúvida se ele falou a verdade ou não. E isso é uma coisa bem interessante de se ver em Battlefield 1. Ah, e uma coisa também que é é até engraçada de verdade. Quando você tá jogando online, se você pega um avião e bate de frente com o avião inimigo, às vezes não explode, simplesmente seu avião dá ré, o outro também, desviam-se a rota e a vida segue. É uma coisa muito bugada. Esse jogo podia sim ter dado uma melhorada aí. Às vezes o seu avião vai explodir sim, não é toda vez que isso vai acontecer. Em 2018, resultado hoje, bom, talvez quando eu lance o vídeo já não vai ser o dia do lançamento. Mas enfim, hoje, dia 19 de 10 de 2018, foi lançado Battlefield 5. Esse jogo foi, na minha opinião, não foi tão esperado quanto o Battlefield 1, mas foi muito esperado. Bom, o jogo conta com a mesma campanha lá, que seria as histórias de guerra, igual o Battlefield 1. E, bom, esse jogo, tudo que eu vou falar vai ser baseado no que eu ouvi em críticas das pessoas falando, porque eu tenho a EA lá, eu pago a EA, só que não veio para eu poder baixar o Battlefield 5. Eu só joguei a beta, então eu vou se basear na beta, que não é tanta coisa assim, e também no que as pessoas criticaram e falaram desse jogo. Então, se eu falar alguma coisa errada, me desculpem. Esse jogo, ele, na minha opinião, teve um ponto negativo do que eu li aqui. O tiroteio do Battlefield 5 ficou mais arcade, o pessoal disse. Porém, eles mantiveram o mesmo mecanismo. Porém, ainda assim, eu acho que não foi muito positivo. Quando eu joguei, eu pessoalmente não senti esse arcade aí, mas as pessoas falaram. Os gráficos são incrivelmente ótimos, são lindos de se ver, o cenário, a ambientação. Esse jogo aqui, então até eu ouvi mesmo falar que é o melhor jogo com o melhor gráfico, com a melhor textura e tudo. O som o pessoal criticou porque é bom, só que o pessoal fala que tem bug em alguns momentos e aí é meio ruim, sabe? Tipo, você vai atirar só que não sai o som da arma, mais ou menos isso. Esse jogo contém os modos contínuo, Tides of Earth, Firestorm, Grande Operação, que é o mais famoso de todos, eu acho. E tem operações e também as histórias de guerra, que seria uma campanha normal. O pessoal falou que é legal o modo Grande Operações, que está bem legal. É o seguinte, eu também estava jogando e eu tinha reparado nisso aí. Ao invés de você escolher um ponto de nascer, um ponto que você nasce nele quando seu colega conquista alguma área. Não, o jogo te joga de avião e você tem que pousar num lugar. É meio ruim, porque tipo, às vezes quando eu jogava os caras nasciam assim de caía de paraquedas, eu já metia bala e me matava. Mas, enfim, uma outra coisa positiva também que falaram sobre o sistema climático. Como assim? Cada dia vai ir em um round. E dependendo da performance da equipe,
ela ganhará mais ou menos recursos para o dia seguinte. É bem legal. E também a grande operação termina em uma batalha por defesa de objetivos, com um time defendendo e o outro atacando. Isso aí já conhecemos. As batalhas de avião ainda assim são bugadas em muita parte. Falaram que estão tentando melhorar, que vão melhorar, mas até o momento é bugada como o Battlefield 1. Como vocês sabem, bater um avião no outro, ninguém explode. Eles dão ré, desvia a rota e a vida continua. O equipamento de arma ficou melhor, por mais que eu achei meio estranho algumas miras que você coloca na arma, essas coisas assim. Eu pessoalmente achei estranho, principalmente pra época, né? Eu acho que nem tinha muita mira, a não ser sniper. Mas eles colocaram mira, essas coisas assim. E eu pessoalmente achei que ficou um pouco fora do contexto da Segunda Guerra Mundial. Porém, sei o que. Bom, o Battlefield 5 ele é um jogo excelente, tem tudo para dar certo, para ser o melhor, creio eu. Só que eu não sei o que acontece, que sempre dá atraso no serviço, não é possível. Porque eles lançam o jogo, eles adiaram um lançamento, uma data de lançamento desse jogo, e ainda assim veio com bastante bugs. Pra falar a verdade, isso é bem normal já na maioria de todos os jogos que você vê hoje em dia, sempre quando lança, você já pode esperar que venha com bastante bugs, ou que tá faltando alguma coisa. Aí depois eles vão mandando atualização e vai consertando. É um pouco chato, porque você fica mandando atualização, é bem chato. Mas, fazer o que? Porém, se eles fossem para entregar o jogo completo, você pode ter certeza que ia demorar mais. E aí o pessoal ia reclamar mais, creio. Então eu acho que é mais fácil entregar o negócio bugado. Eu pessoalmente, quando acho esses bugs, eu levo na zoeira. Só que tem gente que leva a sério. Eu gosto de levar na esportiva, né? A não ser que quando eu finalmente tô, tipo, em primeiro no rank, e aí, tipo, começa a bugar tudo, aí eu fico meio bravo. Mas, tirando isso, eu levo na esportiva. Eu acho que o melhor é levar na esportiva e esperar que eles melhorem o jogo. E aí sim você joga mais de boa. Por enquanto, tem que se jogar com um jogo assim. Não é a pior coisa do mundo, não é a melhor coisa do mundo, mas é o que temos. E, bom, falando pessoalmente do Battlefield 5 com o que eu já joguei na beta, eu gostei muito. Eu pessoalmente achei mais fácil de matar o pessoal. Não sei se é porque eu tava jogando com gente mais ruim ou o que for. Pessoalmente eu achei mais fácil. Eu achei bem legal também. Eu achei incrível, incrível de verdade os gráficos, a ambientação, a jogabilidade. Eu também achei incrível a movimentação dos personagens. Tá tudo de um jeito muito da hora. Eu aconselho muito a comprar se você tiver dinheiro. Eu pessoalmente não tenho dinheiro, então isso é difícil. Eu pago a EA, só que eu pago o anual lá da EA, só que eles não liberaram o BF5 pra mim, não sei porquê. Eu não sei se tem que esperar um tempo, se eles sei lá o que, vai demorar. Eu não sei. Eu espero sim que eu possa jogar logo esse jogo e que dê tudo certo pra jogar. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho e se vocês gostaram se vocês gostaram de ver uma saga de um jogo, peçam que eu vou atrás de outros jogos também. Eu não ligo de ficar indo atrás, dá trabalho pra caramba, mas é assim que vai funcionando as coisas. E, bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, compartilhem, que esse vídeo deu muito trabalho. E é isso aí, galera. Valeu, falou e fui! Good show. Objective Charlie is ours. Fine work. Objective Easy is now ours. Yes! The objective is ours!
Charlie.